Oi, aqui é a May Mortari e hoje eu vim apresentar para vocês os livros que me moldaram como leitora de terror. E aí, gente, tudo bem? A gente ainda tá no mês do Halloween. A gente ainda tá, tá no meio do mês ainda, né? Nem no meio. A gente tá no mês do Halloween e, especialmente nesse mês, eu queria conversar com vocês um pouco mais sobre livros de terror, leituras de terror e outras coisas que me fizeram ser uma ávida leitora de terror. Quem acompanha o canal desde o começo sabe que o Chá de Prosa basicamente nasceu do meu interesse pelo terror. Lá no começo do canal, as resenhas que eu fazia, os livros que eu lia eram muito mais de terror e de suspense do que qualquer outro gênero. E eu acabei me apaixonando pelos outros gêneros todos que eu leio durante esse meu progresso aí aqui dentro do YouTube, dentro da comunidade literária e tudo mais. Mas eu comecei como leitora de terror e hoje eu vim contar pra vocês quais são os livros que me moldaram como uma leitora de terror. Eu tenho alguns recadinhos antes de começar a falar deles. O primeiro é a nossa leitura conjunta. Se você gosta de clássicos de terror, nós estamos fazendo uma leitura conjunta de Drácula aqui no canal. E é a nossa quarta leitura conjunta do segundo semestre, agora de 2020. Nós já lemos Robin Hood, O Curtiço, Morro dos Ventos Uivantes. E agora estamos entrando em Drácula. Depois vamos para O Retrato de Dorian Gray e Dom Casmurro, que são os livros do nosso grupinho de leitura agora desse semestre. E eu queria convidar vocês para participar do projeto. Quem quiser ler Drácula, não tem que ser em nenhuma edição específica, ele é um grupo aberto para todo mundo e o link para minha última live, o vídeo inaugural do nosso projeto de leitura e também o link para o nosso grupo no Telegram vão estar aqui embaixo no box de descrição para quem quiser participar com a gente, é todo mundo muito bem-vindo. Além disso, outro projeto que eu tenho para falar com vocês é a Maratona Literária de Halloween, que é um projeto da Mel Souza, do canal Tea with Mel, que é uma maratona com vários canais participando. Nós temos mais de 20 canais participando da Maratona Literária de Halloween nesse primeiro ano de existência dela e tá sendo uma experiência maravilhosa. Nós temos lives todos os dias e vocês podem acompanhar qual é a live do dia acontecendo agora no mês de outubro lá no Twitter oficial da Maratona Literária de Halloween. Vai ter link pra ele aqui embaixo também. Inclusive, eu acabei de sair da primeira live da Maratona... Inclusive, eu acabei de sair de uma das lives da maratona que rolou aqui no canal, por isso que eu ainda tô assim, tipo, toda maquiada do jeito que eu normalmente não estou nos vídeos, né, gente? E o último recado que eu tenho é que se você gosta de literatura, de booktube, de livros de terror e de Halloween, não esquece de já deixar o seu like nesse vídeo e também de se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. Seja muito bem-vindo ao Chá de Prosa e vamos então aos livros que me moldaram como uma leitora de terror. Eu não poderia começar por outro livro que não fosse A Carrie a Estranha, do Stephen King. Ele foi um livro que eu li quando eu era bem novinha e que conta a história dessa garota Carrie, que é uma adolescente que passa por várias formas diferentes de abuso, seja dentro de casa, abusos que ela sofre da mãe dela, que é uma fanática religiosa que culpa a menina por várias coisas que acontecem, inclusive coisas que ela não tem o menor controle, como mudanças do corpo. E a Carrie, ela cresce nesse lar incrivelmente abusivo com a mãe dela, e além disso, por ela ter sido mantida na ignorância por tanto tempo pela mãe, ela ainda sofre bullying na escola por várias coisas de mudança do corpo, de adolescência que ela não entende, não conhece. A Carrie, ela desenvolve um poder de telecinésia, que é um poder de conseguir mover as coisas sem encostar nelas. E isso é uma coisa muito perigosa na mão dessa menina, que é uma menina que tem muitas pessoas pra, assim, se vingar. Várias coisas que ela passou horríveis que ela quer se vingar. E isso acaba levando a gente aí pra uma possível tragédia envolvendo muita gente. Essa tragédia vai se moldando ao longo das páginas de Carrie e tornou Carrie uma das minhas leituras de terror favoritas quando eu era muito nova. Eu li esse livro pela primeira vez quando eu morava com a minha mãe ainda, e eu lembro que eu era tão novinha, eu acho que eu li ele quando eu era adolescente, eu devia estar na escola. E eu fiquei, assim, muito chocada com o andamento da história e também consegui me identificar bastante com a Carrie por eu ser adolescente. Lógico que eu não passei por nada das situações de abuso que a Carrie passa no livro, mas eu acho que justamente por a gente ser adolescente e ter essa sensação de solidão que a gente tem na época da adolescência fez com que eu me identificasse com a solidão da personagem Carrie nesse livro. Ele é muito diferente das outras histórias do Stephen King que eu conheço, mas esse daqui também foi o primeiro livro escrito pelo Stephen King, então eu acho que vale muito a pena conhecer como ele começou a se moldar como grande autor de terror e de thriller sobrenatural que ele é hoje em dia. Qual foi o segundo livro que eu selecionei para esse vídeo?
a pessoa fala super séria de terror, daí começa a dançar. O próximo livro é um dos livros, se não o livro mais icônico do gênero terror, que é O Exorcista, do William Peter Blatty. Esse foi um livro que eu li também já faz aí uns bons 7 anos, possivelmente. Eu ainda morava com a minha mãe em Bauru quando eu fiz a leitura do Exorcista. E ele conta pra gente a história de um exorcismo sob a perspectiva da Chris MacNeil, que é uma atriz e também mãe, e que começa a viver uma história de terror. Ela meio que vê a vida dela se transformando em uma história de terror a partir do momento em que várias coisas estranhas, bizarras e horríveis começam a acontecer, meio que permeando a vida da filha dela, a Regan MacNeil. E no começo ela tem uma trava muito grande de acreditar que isso possa ter relação com o sobrenatural. Ela começa acreditando que talvez seja algum problema emocional, algum problema psicológico, mas quando ela percebe que os médicos não conseguem ajudar a Regan e com os terrores envolvendo a Regan ficando mais e mais intensos, ela acaba se rendendo e buscando ajuda de um padre exorcista. E aí começa a verdadeira narrativa de horror desse livro, que é o padre lutando contra aquela coisa que tá possuindo a menina. E quando eu li esse livro, eu acho muito peculiar lembrar disso. Eu li esse livro, eu não era mais adolescente, e eu tava numa fase em que eu lia muito terror. E eu já comentei com vocês em vários vídeos que o terror que mais me assusta é o terror que tem a ver com a vida real. Então, terror envolvendo serial killers, assassinatos, desaparecimentos, documentários sobre crimes, são coisas que eu assisto e que me dão medo. Agora, terror envolvendo o sobrenatural, talvez por conta da minha família nunca ter tido um contato muito forte com o sobrenatural, não é um terror que me dá muito medo. Então, quando eu li O Exorcista, eu me lembro de não ter sentido medo durante a narrativa. Mas mesmo agora, 7 anos depois de eu ter lido esse livro, eu ainda me lembro de uma cena dele. Quando eu penso em terror, uma cena do Exorcista é a primeira cena que vem na minha cabeça, que é uma cena lá pro meio do livro, em que a Regan, ela fala alemão, mesmo sem nunca ter estudado alemão. E eu lembro que essa cena me deixou toda arrepiada, e até hoje é uma das cenas mais icônicas do terror pra mim, pelo menos de toda a experiência que eu tenho como leitora de terror. Ele é um livro que eu recomendo pra todo mundo que gosta de terror, e ele é um livro com uma narrativa, assim, bem detalhada e escatológica, que deixa a gente um pouquinho chocado às vezes, mas que foi feita de uma forma brilhante pelo William Peter. Gente, não vai sair o nome dele. William Peter Blatty. É um livro muito bem escrito e muito legal. Qual é o próximo? O próximo título eu queria mostrar pra vocês, mas eu não estou com ele aqui em casa, ele tá emprestado pra minha irmã, então eu não vou conseguir mostrar a edição que eu tenho. Mas eu vou mandar uma foto pro editor da edição que eu tenho e ele vai colocar a foto aqui. Então essa é a minha edição de Frankenstein, um livro que me introduziu nesse terror, nessa narrativa de gótico vitoriano, que atualmente é um dos meus estilos favoritos de terror. O Frankenstein, ele conta a história do Frankenstein, lógico, mas que não é quem a gente costuma pensar que é quando a gente não tem muito contato com a história. Frankenstein é o nome do doutor, desse cientista muito louco aí da história, e não da criatura. A criatura dele, ela não leva o nome de Frankenstein, ele é a criatura de Frankenstein e não o Frankenstein propriamente dito. Mas o Dr. Frankenstein na história, ele tenta criar uma criatura e dar vida a uma criatura feita com várias partes de corpos já sem vida. E quando isso dá certo, ele cria e coloca aí no mundo essa criatura que começa a questionar a própria existência e a própria solidão como uma criatura não humana, vivendo na face da Terra com uma consciência. A criatura de Frankenstein, então, ele é um personagem central de um livro de terror muito mais introspectivo, que tem muito mais a ver com a solidão de uma criatura diferente dentre todas aquelas pessoas, e que tem muito a ver também com vários temas abordados por outros autores vitorianos, outros autores de narrativa gótico-vitoriana, que é essa questão da solidão, essa questão do não pertencimento e a exaltação das pessoas inglesas como sendo pessoas muito mais avançadas tecnologicamente em comparação a pessoas estrangeiras. O monstro é visto de uma forma totalmente caricata, mas seria a forma que as pessoas na Inglaterra vitoriana viriam uma pessoa de uma cultura diferente, e a pessoa também se sentiria nessa solidão, nessa questão de terror introspectivo que a criatura de Frankenstein passa ao longo da narrativa. Eu acho que deu pra perceber já que talvez terror com questões mais introspectivas e abordando a solidão e outros terrores que vivem dentro da cabeça da gente é o meu tipo de terror favorito. E eu acho que foi mais ou menos quando eu li Frankenstein pela primeira vez que
esse já é um pouco mais recente, eu li ele há poucos anos e cheguei a fazer resenha aqui pro canal, ele não é tão velho assim. Inclusive, todos os livros que eu estou comentando nesse vídeo que já foram resenhados aqui no canal, vai ter link pra resenha aqui embaixo para que vocês possam ver um pouquinho mais sobre as minhas impressões, apesar de que as impressões nesses vídeos, algumas delas estão um pouquinho ultrapassada já e eu mudei de ideia quanto a alguns livros, mas quanto a esses aqui, podem ter certeza que são todos livros que eu gosto e recomendo. Voltando a Frankenstein, eu acho que ele foi o livro que me introduziu mais e me colocou bem mais nessa questão de entender que o terror que eu gosto não é aquele terror que choca, aquele terror da narrativa forçada e de, sabe, aquelas coisas que a gente coloca num elemento de livro pra tentar fazer esse terror acontecer. Eu acho que eu sou muito mais uma fã do terror introspectivo, daquele terror que leva a gente para os nossos próprios medos. E Frankenstein foi um dos livros responsáveis por me colocar como um fã desse gênero também. O próximo livro também é um livro que eu já li já faz algum tempo, mas que eu gosto demais e queria recomendar pra vocês, que é O Psicose, do Robert Bloch. O foco da história no começo não é o vilão que a gente tá muito acostumado a ver relacionado à psicose, que é o Norman Bates. Essa história começa focando numa mulher chamada Marion Crane, que acabou de tomar uma decisão super impulsiva de fugir em um carro roubando uma quantidade grande de dinheiro do patrão dela, do chefe dela. E durante essa fuga, ela vai parar no Motel Bates, esse pequeno hotel de beira de estrada que é cuidado e comandado ali apenas pelo Norman Bates, um cara bem peculiar, e pela mãe dele, que fica dentro da casa deles, que é no topo de um morro ali perto do pequeno hotel que eles comandam. E o Norman Bates, ele é esse personagem muito bizarro, e a Marion fica com o pé atrás com ele desde que ela encontra, mas ela não tem muito pra onde ir e o que fazer. Esse livro também é protagonista de um dos plot twists mais icônicos da história da literatura, ou seria talvez do cinema, porque muita gente ainda se espanta de saber que Psicose foi baseado em um livro, porque a versão pro cinema, que foi dirigida pelo Alfred Hitchcock, acabou ficando muito famosa e alçou essa história a toda a fama que ela conquistou no mundo. Mas ele começou como esse simples livro, muito bem escrito e não tão grande, um livro bem rapidinho de ler, escrito pelo Robert Bloch. E eu tive a sorte de ler esse livro antes de assistir o filme do Hitchcock. E eu recomendo que, se você ainda não assistiu Psicose, que você leia o livro antes, porque apesar do filme ser muito bom e ter um espaço muito garantido no meu coração como fã de terror, eu acho que esse livro, ele tem uma das mais incríveis narrações de terror que eu já li, e ele até hoje ocupa o posto de um dos melhores livros de terror pra mim. E o quinto e último livro de hoje é talvez o menos famoso dessa lista, mas isso não faz dele menos clássico. É o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Cola na capa. É Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Ele conta a história de duas irmãs, a Constance e a Mary Cat Blackwood. Elas moram em uma casa enorme de família só com um tio, e essa casa fica no meio de um bosque. E aí, no começo da história, a gente vai se desenrolando pra mais uma dessas narrativas de terror introspectivo sobre solidão que eu gosto tanto. E ele conta pra gente que crime, um evento que aconteceu no passado, basicamente dizimou a família Blackwood, que só restaram as duas irmãs Blackwood e esse tio idoso delas, que mora com elas até hoje. E a gente descobre também que uma das irmãs chegou a ser acusada desse crime, de ter dizimado a própria família, mas que ela foi inocentada depois de um tempo, mas isso nunca fez com que a cidade tivesse menos medo delas. Elas são super isoladas, ficam só na casa delas, e a Constance, a mais velha, basicamente não sai de casa. Só quem sai de casa é a Mary Cat pra ir ao mercado, e muito esporadicamente mesmo. Essa história se desenrola para uma narrativa de terror introspectivo de uma forma brilhante, muito bem escrita, pela Shirley Jackson, uma das grandes damas do terror. Eu gosto muito de como essa história é simples e se desenrola de uma forma tão bem feita, e as falas dessas personagens, tem um momento em que você começa a ficar agoniado por elas repetirem tantas falas, porque a solidão delas é tanta que elas não têm assunto, elas começam a falar as mesmas coisas todos os dias. E isso é absolutamente incrível dentro de uma narrativa de terror introspectivo. Com o tempo a gente vai desenrolando para uma narrativa de terror um pouco mais pesada, que envolve mais gente, e a gente acaba se tornando muito propenso ao isolamento dessas duas meninas e entende por que elas viviam tão isoladas no castelo delas, que era essa casa de família enorme. Eu li esse livro recentemente, ele se tornou um dos meus favoritos, e cada vez que eu penso nessa narrativa, eu amo essa história ainda mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho mais sobre as leituras que me tornaram
Opa, chegou a janta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho mais sobre as leituras que me transformaram em uma fã apaixonada pelo gênero terror e principalmente por esse subgênero do terror, que é o terror introspectivo, ligado à solidão e a assuntos muito mais psicológicos e emocionais, que é o meu estilo favorito de terror, e eu pude comentar um pouquinho mais pra vocês aqui durante esse vídeo, que foi muito especial pra mim e muito gostoso de gravar. Eu só queria lembrar vocês de que se você gostou desse vídeo, deixe seu like, isso ajuda muito o pequeno produtor de conteúdo a crescer. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Chá de Prosa. Não esquece de se inscrever pra você continuar acompanhando os meus vídeos e lives que a gente faz por aqui semanalmente, e também pra você poder acompanhar as surpresas que vão vir por aí no canal. Eu tenho bastante coisa preparada pra logo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau, tchau.